Olá, galera do Espaço Gel. Sim, esta pessoa cortou o cabelo. Eu acho que ficou melhor e mais harmônico. Não é da conta de ninguém também. Bem, no vídeo anterior, Tássia falou sobre as questões urbanas, né? Ela falou sobre as maiores regiões metropolitanas de cada região do país. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, voltando para questões das redes, ok? Então, roda a vinheta. Então, antes da gente falar um pouco das redes, vamos entender um pouco sobre as questões urbanas no mundo, né? Alguns historiadores eles falam que Roma foi a primeira cidade a atingir a marca de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes hoje pode parecer pouca coisa, porém naquela época significava um marco, já que a maioria das pessoas viviam no campo e, enfim, não tinham grandes aglomerações de pessoas como hoje. Com a queda do Império Romano, nós podemos ver o surgimento de outro tipo de aglomeração urbana, chamados de burgos. Não eram bem cidades como a gente conhece nos moldes de hoje, porque eram aglomerações populacionais que eram fortificadas, né, prontas para qualquer tipo de ataque. Então, esse tipo de aglomeração ele era comum no período do feudalismo, né, que era o modo de produção feudal. Gente, tá escurecendo, eu só vou acender a luz um pouco. Volto já. 2 horas depois. Então, vocês lembram, né? O modo de produção do feudalismo era basicamente agrário. Tinha um senhor que era dono das terras, no qual o servo trabalhava e produzia, né? E também tinha a igreja na época. Queimando todo mundo. Então, com o fim da Idade Média, o desenvolvimento de tecnologias e também com uma nova classe que surgia, que era a classe dos burgueses, né? Burgos e burgueses têm a ver. Então, a cidade ela passa a ter um outro significado. Todas essas modificações elas se concretizam com a Revolução Industrial, lá na segunda metade do século XVIII. O geógrafo Henri Lefebvre, que ele é francês, né, ele escreveu o livro A Revolução Urbana. Ele fala justamente desse período, né, em que a cidade ela passa a ter uma maior importância a partir da Revolução Industrial. Primeiro ele falava da sociedade dita industrial, né, que encontrava-se no meio de um caminho de se transformar na sociedade urbana, que é o que a gente vai ver hoje, né? A maioria dos países tem as suas populações que vivem nos espaços urbanos, né? Houve muito essa troca a partir do século XX, principalmente nos países da periferia do capital, como o Brasil, que passaram a ter uma maior população urbana lá pela segunda metade do século XX. Então, um fenômeno muito comum no século XX era o crescimento tão grande e acelerado das manchas urbanas, né, do tecido urbano, que eles extrapolavam os limites municipais. Então, é muito comum a gente ver em cidades grandes como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, essas cidades cresceram tanto, extrapolaram e se uniram a outras cidades de outros municípios. E é esse nome, né, essa junção do tecido urbano, esse crescimento da mancha urbana que extrapola os limites, a gente dá o nome de conurbação. Esse fenômeno da conurbação ele é muito comum nas grandes regiões metropolitanas do Brasil. E você pode não notar, mas basicamente quando você vai para alguma cidade muito grande, com mais de 1 milhão de habitantes, e que ela já se uniu a outra cidade, você passa de um município para outro sem se dar conta. Então é um fenômeno que é bastante comum, né? Você consegue ir de São Paulo para Osasco sem notar que você mudou de cidade. Ou então você vai de Jaboatão para Recife e então você também não percebe que você mudou de município ou que saiu do tecido urbano. E em alguns casos específicos, essas manchas urbanas elas crescem tanto e são próximas às divisas estaduais que elas se unem às manchas urbanas de outros estados. Então aí entra a RID, que tem essa definição aqui. Então a sigla RID ela significa Regiões Integradas de Desenvolvimento. Por sua vez, são definidas como regiões administrativas que abrangem diferentes unidades da federação. Esses recortes são criados por legislação específica, na qual as unidades da federação que as compõem são elencadas
além de definir a estrutura de funcionamento e os interesses das unidades político-administrativas participantes. No caso das redes, a competência de criá-las é da União, com base no artigo 21 dos incisos 9 e 4 da Constituição Federal. Então, no Brasil, há alguns casos de formação de rede, e o primeiro deles e o mais complexo é o de Brasília, que todo mundo já sabe, né, que é uma cidade planejada, a maior cidade planejada do século XX, e que a construção de Brasília em si, ela levou a vários fenômenos de imigração para aquela região do centro do Brasil. Isso fez com que Brasília crescesse tanto que ela absorvesse e influenciasse vários municípios do estado de Goiás e alguns municípios de Minas Gerais. Os de Goiás são todos esses aqui, eu não vou falar o nome de todos, tá? Mas são todos esses municípios aqui, e os de Minas Gerais são esses aqui. Então ela é uma rede muito complexa, no qual ela une aí duas regiões diferentes, que é a Centro-Oeste e a Sudeste, e também unidades da federação diferentes. Outra coisa importante é que a rede de Brasília foi criada pela Lei Complementar número 94, no dia 19 de fevereiro de 1998. Outra rede importante é a do Polo Petrolina-Juazeiro, que pegam aí municípios dos estados de Pernambuco e da Bahia, mais especificamente 4 de cada estado. Então, essa região, que teve um crescimento acelerado por conta do polo tecnológico, da fruticultura na região, que é muito forte, levou a um crescimento acelerado, e esses municípios aí, que são basicamente apenas separados pelo Rio São Francisco, eu vou colocar aqui na imagem, nós podemos ver que formam basicamente quase que um único grande aglomerado urbano, apenas divididos pelo Rio São Francisco. Então essa rede ela foi criada pela Lei Complementar número 113 no dia 19 de setembro desse mesmo ano, tá? De 2001. Outra rede importante no Brasil é a da Grande Teresina, que ela foi criada no mesmo ano da rede do Polo Petrolina e Juazeiro, e a Lei Complementar número 112, de 19 de setembro de 2001. Vamos pegar vários municípios do Piauí, na verdade a maioria, e o município de Timon, no Maranhão. Assim como no caso de Petrolina e Juazeiro, nós podemos ver na imagem que a única divisão que existe entre esses municípios é o Rio Parnaíba, que é uma divisa natural, né? Então existe aí a formação de uma rede, a rede da Grande Teresina. Existem também projetos que podem futuramente sair do papel e virar novas redes, né, novas regiões integradas de desenvolvimento. No caso, seria a do Cariri-Araripe, que pegaria os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e do Piauí. E também no estado do Pará, a região metropolitana de Marabá, que também, se no caso o projeto de lei sair do papel, ela pode virar uma rede que vai absorver aí e influenciar os estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Porém, nada saiu do papel ainda, e nós temos ainda 3 regiões integradas de desenvolvimento: Brasília, Petrolina, Juazeiro e Grande Teresina. Aprendeu? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentário aqui sugestões, novos temas e novos assuntos que vocês queiram aprender. E também deixe um joinha, curta, compartilha, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque é importante para divulgar, ok? Então, até a próxima, tchau!